fico ansiosa. Ok. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Nós estamos aqui com mais um episódio do programa Você Faz Osasco Brilhar. E hoje nós temos aqui um casal lindo, um casal maravilhoso, um casal que trabalha também apaixonado por Osasco. E nós queremos fazer a nossa saudação inicial a eles, ao senhor Marcelo e Regiane Neves. Sejam bem-vindos. Rê, sua saudação. Obrigada, Si. Olá a todos. Para mim é uma felicidade estar aqui com você. Você sabe que eu tenho te acompanhado, né, os seus programas. E o Marcelo, meu marido, também gostou muito do convite. E estamos aqui à sua disposição. Bem-vindos. Marcelo? Bem, é sempre um prazer estar entre amigos, né? Para começar, é sempre um bate-papo aí, né? Uma boa conversa entre amigos, isso para nós é maravilhoso. E a toda a equipe aí, parabéns. E a gente tem acompanhado, né? A gente acompanha, né? Ai, que bem, estou muito honrada com a presença de vocês aqui. E esse programa, gente, tem o propósito maior de todos. É poder destacar o trabalho das pessoas que contribuíram para a história da nossa cidade, para as pessoas que continuam contribuindo, para aqueles que ainda desconhecem fatos históricos, como eu, a cada programa que eu tenho descoberto, tenho feito descobertas incríveis, umas felizes, outras nem tanto, mas faz parte da nossa história. Então, a gente aprende com o erro para não repetir, e aquilo que é sucesso, a gente pode copiar, não é verdade? Então, estamos aqui para isso, para trocar conhecimento, para engrandecer o nome da nossa cidade, que é linda, que é grande, que é jovem, mas que tem pessoas incríveis que fazem Osasco brilhar. Então, como sempre, nós começamos com um versículo. E eu escolhi esse versículo baseado em vocês, porque esse programa está sendo gravado ainda no mês de junho, né? Porque às vezes o tempo não cabe certinho para o Dia dos Namorados, mas é uma homenagem para todas as famílias, para que quando a gente coloca o Senhor na frente, tudo dá certo. Então, eu vou pedir para o Adriano, por favor, projetar a imagem, que essa imagem eu achei muito lindinha, eu acho que ela parece muito com vocês, aliás, com todas as pessoas que têm uma parceria. Isso pode ser na família, pode ser em amigos, pode ser pai e filho, enfim, né? Um ali dando suporte para o outro. Então, o versículo está em Eclesiastes 4, de 9 a 12. Está escrito assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta. Na hora que eu chamei vocês, eu lembrei desse versículo. Falei, tem que ler isso para eles, né? E o outro levanta, e o seu companheiro. Mas ai daquele que estiver só, porque caindo não haverá outro que o levante. Também, se os dois dormirem juntos, eles se esquentarão. Mas como um só se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois coexistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Amém? Então, Amém. Essa é uma palavra para vocês, é uma palavra para você que está nos assistindo, para você, família, né? Porque quando a gente tem união na família, é difícil alguém subsistir. Porque assim, estava falando de filho, né? Que o teu filho... eu posso até falar alguma coisa do meu filho, mas não quero que ninguém fale dele. Eu posso, porque eu sou mãe. Mas não queremos, então a gente protege a nossa família. Então, esse versículo é com relação à amizade, com relação ao amor, com relação à parceria, companheirismo. E eu quero deixar frisado o cordão de 3 dobras. Porque quando eu não sei se você na época pulava corda, né? Na minha época a gente pulava corda na rua, né? Que era tão bacana. Então, se você desmanchar aquele cordão, ele tem várias dobras de tecido fortes. Então, é difícil você conseguir romper aquilo. Então, o cordão de 3 dobras, né? Quando a gente fala dele na Bíblia, significa o marido, a esposa e o Senhor no meio. Então, quando está junto, por mais que você queira cortar, você pode destruir, não, é difícil romper. Então, esse é o versículo que eu deixo para você, tá? Em homenagem a todas as famílias, tá? Melhor serem 2 do que 1, tá? Então, aquela imagem lá é para vocês e para todos que estão nos assistindo, amém? Que lindo, né? Perfeito. Então, é para vocês, tá? Então, agora é o momento de nós falarmos dos nossos colaboradores. Hoje eu vou falar de 2, porque nós temos 4, então eu vou alternando, né? Graças a Deus. Hoje falaremos da Gica, Gislene Carneiro, Gica Natura,
O contato é 976677072. O Instagram Gica Natura, daqui a pouquinho vai estar aparecendo ali no vídeo. E o MF Hair Design, Fábio Maurício, que é um salão de beleza que me acompanha desde o primeiro programa. Então, eles me arrumam, então tem essa colaboração, eles dão essa força, né? Então, eu quero agradecer e mandar um beijo também para o Manuel. E o agendamento pelo telefone 2620-3552. Tá? Então, eu quero agradecer aos dois. Temos também a Meire e temos a Valéria, que são os outros dois colaboradores. No final, aparece o contato de todos eles. Ok? Bom, então, agora, antes de passar a palavra para a Regiane, eu quero convidar você que está nos assistindo. O nosso e-mail é vocêfazosascobrilhar, @gmail.com. Venha participar conosco, mande seu e-mail ou entre em contato nas minhas redes sociais para que você possa estar participando como a Regiane. Então, agora eu vou falar um pouquinho do currículo da nossa convidada especial, doutora Regiane Souza Neves. Doutora e mestre em saúde mental, neuropsicóloga, neuropsicopedagoga, psicanalista, psicomotricista, psicopedagoga e pedagoga, especialista em direito educacional, direitos da família, direitos da infância e juventude. Também é cientista político e social. Então, agora, nós vamos passar para você as imagens, né? E também vou falar do Marcelo, que nós vamos falar sobre o bairro que eles gostam. Eles escolheram Vila Menck. Então, vou falar do Marcelo. Jornalista especialista em gestão pública, políticas e gestão de segurança pública e comunicação eleitoral, estratégica e marketing político. Então, agora, a gente vai passar, então, fotos do seu bairro. Conforme vai mostrando ali, eu vou lendo os trechinhos e vocês podem comentar, ok? Então, por favor, Adri, você pode projetar a primeira foto, por favor. E eu queria que vocês contassem um pouquinho da história que você falou, que vocês já estão ali desde o início, né, família de vocês, desde o começo. O meu pai e minha mãe é fundadora do Jardim Dávila, né, que hoje é Vila Menck, né? Então, era Vila Menck e Jardim Dávila. Certo. E hoje o CEP é um só. Então, fica como Vila Menck, mas a gente ainda coloca ali Jardim Dávila / Vila Menck, que é o nosso... Então, assim... A história do Jardim Dávila e da Vila Menck fazia parte de duas fazendas, né? Que era a fazenda dos Menck e também a parte do Dávila seria da família Dávila. Então teve essa briga histórica aí, né? De que os Menck falam que o Jardim Dávila também fazia parte lá. Então é histórico isso. E a junção que teve hoje do CEP, que se tornou Vila Menck, que a Vila Menck agora ela contempla a Vila Menck, o Jardim Dávila, São João da Bela Vista e pega também ali uma parte assim, ela juntou mais alguns bairros pequenos que tinha. Isso também foi devido à vinda da UPA. Porque a UPA, ela tem que ter um certo número de habitantes, né? E para ela estar no bairro, ela tem que ter um certo número de habitantes no bairro. Então, quando a UPA veio, unificou um CEP só, então, quer dizer, acabou dando a numeração de moradores, né? No caso, que iriam utilizar a UPA. Eu acho, na época, assim, a gente falava assim, é até engraçado, porque a UPA não contempla só a Vila Menck, mas também Platina, Santa Fé, tudo. E é uma luta nossa de voltar ao CEP agora, já que tem a UPA, é uma briga nossa ali para a gente voltar ao CEP do Jardim Dávila, voltar a ser Jardim Dávila e continuar a Vila Menck como Vila Menck. Então, essa é a história ali. E a história nossa o bairro ali fazia parte também de São Paulo. Meu pai mesmo, quando veio para cá, um dos primeiros moradores, ele e a minha mãe, tudo que tratava era na Lapa. Era São Paulo ainda, né? E assim, os primeiros moradores que vieram junto com eles, como eles construíram rápido a residência deles, então tinha lá uma garagem, tinha espaço, e a maioria dos moradores lá colocavam os materiais de construção ali, para eles cuidar. Porque como estava construindo, né? E já naquela época existia furto de
principalmente de materiais de construção, que todo mundo estava construindo, e sempre tem alguém que quer o jeito mais fácil, não tem jeito. Então, assim, a história é boa, é de ajuda e de crescimento. O seu João Neves, que é o pai do Marcelo, ele que fundou a primeira associação de bairro ali da região, para ajudar no desenvolvimento do bairro, né? Para conseguir levar água, luz, asfalto, enfim. UBS, escola, creche, né? Foi através desse trabalho deles, isso de coisas há mais de 40 anos, né? Hoje na política, né? Quando a gente encontra algum político antigo, né? Aí a gente está conversando, aí ele vai me apresentar para alguém, ele fala assim, o Marcelo é filho do seu João Neves lá do Dávila. Então, assim, era o seu João Neves do Dávila, né? E meu pai foi regional por mais de 20 anos, né? Quase 25 anos. Foi até os últimos anos da regional, né? Que foi com o Emídio. Certo. Né? Então, e até essa época ele era regional, então cuidava ali de 7 bairros, Vila Menck, Dávila e até o Três Montanhas. Então, assim, de crescimento ali, eu vi as ruas sendo asfaltadas, sendo abertas, o crescimento, pisei no barro, né? Você cresceu junto com o bairro. E eu tô hoje com 48 anos. Eu desde os meus 14 anos eu tô no meio da política, pintando muro, escrevendo muro e acompanhando a política. Então, passamos aí por vários prefeitos aí que, graças a Deus, são amigos, né? A gente pode chamar de amigos aí. E a política faz parte hoje do nosso contexto, né? E eu fico assim muito feliz porque nós um dos propósitos também no programa é falar sobre a importância de cada bairro. Então nós temos essa preocupação de diversificar e assim nós tivemos muitos bairros Zona Sul, tivemos Altino que uma hora, dependendo da divisão do mapa, fala que é Zona Sul, uma hora que é Zona Norte. Sim. E agora, da Zona Norte especificamente mesmo, vocês são os primeiros convidados que estão falando de um bairro, contando história desde o início. Porque assim, Osasco agora está dividido em 60 bairros. Foi uma nova divisão, que inclusive tem um mapa lá da CEPLAG, né? E eu pego todas as informações do site, né? Da Visão 360 osasco.sp.gov.br. E eu sempre divulgo o trabalho, porque eu falo, gente, ali tem informações corretas, está bem atualizado, todo o trabalho que já foi feito pela Prefeitura e projetos futuros estão descritos nesse site, que é um site aberto de pesquisa para todos. E, para mim, tem sido uma ferramenta extremamente importante, porque quando eu não tenho conhecimento, é lá que eu busco. Então, aqui exatamente é o que você falou da Fazenda do Menck. Após o projeto de lei aprovado pela Câmara, passou oficialmente a chamar-se Vila Menck. E o Jardim Dávila começou a ser loteado na década de 1930. Então, fala das duas famílias, e aqui em meados de 1973 foi fundada a Sociedade Amigos do Bairro, então, do seu pai, com o objetivo de buscar melhorias para o Jardim. Eu nasci em 74, né? Olha isso. Eu nasci em 74 no Dávila, né? Tem até um documentário, mas é um documentário antigo, é da década de 80. Certo. Que o seu João, ele que participou do documentário, foi um documentário muito utilizado em universidades federais. Quando veio a Unifesp para Osasco, utilizaram desse documentário. Olha, e ele participou alimentando as pessoas com fotos, com documentos, com ofícios que moradores mandavam para a prefeitura, que ele protocolava. E eu até te falei que a minha sogra tinha muitas fotos, mas ela acabou doando para as associações, porque depois dessa associação vieram outras associações. Veio a do Mutinga, veio a do Rochdale, veio a do Menck, e ela acabou distribuindo muitas fotos. Por exemplo, a Avenida Ônix, que já nem é mais Vila Menck, agora é Vila Airosa, ela foi pavimentada, depois foi asfaltada pelo Celso Giglio, mas quem fez todo o movimento foram os moradores dali da região. E teve, o meu pai, ele contribuiu bastante, porque era uma avenida que ela, beirando o Ribeirão Vermelho, ela pegava ali da avenida, da divisa com São Paulo, né, que ela é no início do Jardim Dávila, e vai até o Rochdale. Então, por ali, cortaria-se um caminho muito grande, porque o que tinha que fazer? Tinha que subir
a Presidente Médici Exato. e descer ali a Esmeralda. Isso, é o caminho Então que eu fazia pra dava, trabalhar. e era assim, era trânsito. Sim. Então exato. quando abriu ali embaixo, assim, foi muito bom porque o fluxo, né, de veículos ali encurtou assim muito, né? Até para pedestre, que tem muita gente que vai do Dávila até o centro de Osasco a pé. Então ali facilitou muito, né? E é uma avenida que a gente sempre está ali em cima para que ela continue bem. A gente luta ali por tudo, né? A gente está sempre cobrando. Hoje tem 2 grandes supermercados na avenida, tem escola estadual, de ensino fundamental e médio, enfim. Acabou que a população se beneficiou, sim, de outros serviços, de outras ações, né? Tanto da prefeitura quanto do governo do estado, porque a canalização, do córrego do Ribeirão Vermelho também foi uma conquista ali uma luta de mais de 50 anos, né? Da comunidade, né? Tanto da Vila Piauí, que é divisa com o Jardim Dávila, Osasco, que é onde eu nasci e cresci, né? E do Jardim Dávila, porque ela corta os dois bairros que são divisas de município. Certo. E o grupo do Jardim Dávila de moradores se aliou ao grupo de moradores da Vila Piauí e juntos eles conquistaram ali muitas coisas para aquela divisa que ainda é precária, né? Ainda não tem, lógico, todas as necessidades atendidas, mas justamente por ser divisa de município. Mas, mesmo assim, o que se tem ali se deve muito aos moradores, à luta das pessoas dali. E graças a Deus, né, a gente fica feliz, eu e a Regiane, porque também fizemos parte, né? Porque foi na gestão do Alckmin, né? Do Geraldo Alckmin, que a gente conseguiu alavancar, né? E como a gente sempre foi parceiro do governo Alckmin, a gente conseguiu conversar pessoalmente com ele para que adiantasse ali algumas coisas. Tinha um grande problema que a gente tinha ali, que eram as enchentes que tinha na divisa da Vila Piauí com o Jardim Dávila, que ali muitas famílias por anos perderam muitos móveis ali, e a gente conseguiu fazer com que, mesmo sem estar fazendo a retirada dos moradores nas 2 áreas que estava ali de qualquer forma irregular? Não é assim, não dava para estar fazendo a obra porque tinha que fazer a remoção do pessoal ali, né? Certo. E aí a gente conseguiu com que antes disso fizesse uma grande metragem ali de córrego, a canalização. E isso daí tirou toda a enchente, né? Sim. Foi maravilhoso. E aí agora eles conseguiram, né? Conseguiram estar retirando e estão terminando ali. E o projeto é chegar até Anhanguera e da Anhanguera fazer a ligação até Castelo Branco, por ali, que também vai ajudar bastante ali a região. Com certeza, porque... Então, é uma luta de 50 anos, então muitos que lutaram por anos ali, hoje não estão entre nós. Meu pai também faz parte disso, que em 2020 ele faleceu, né, com 82 anos. Mas a gente lutou ali, graças a Deus, né, poder ajudar também, né, fazer parte disso aí. E é o que a gente gosta, fazer parte porque Osasco ainda está em crescimento, com né? certeza, então os bairros hoje tem muito a crescer ainda, muito a se desenvolver, né? Você ainda vê bairros aí que não condiz com hoje a situação rica de Osasco. Certo. Então assim, Osasco ainda está em crescimento e nós temos muita gente lutando, muitos amigos nossos que estão na política hoje. Eles fazem essa diferença e isso é muito bom. E da política a gente tira isso. Com certeza. A gente tira poder fazer não só pro bairro, mas fazer no total, né? E nunca pensando só na gente, e sim no coletivo. Que a política é isso, é você pensar no próximo, né? Às vezes deixa de lado algumas coisas nossas para correr pelo próximo, né? Mas é muito importante e o crescimento dos 10, 15 anos para cá, a gente percebe assim, olhos vistos, e é bacana que eu falo, né? Quando alguém que entra no governo e dá uma continuidade naquilo, uma melhoria naquilo que já o outro anterior deixou, independente, eu sempre falo aqui, né? Aqui nós não falamos praticamente do político partidário. Mas quando a gente está falando, nós estamos falando de política, porque falar do município, falar da cidade, não deixa de ser política. Mas, assim, deixando essa parte de lado, mas pensando mesmo na cidade, pensando no munícipe, aquele aluno, então, o munícipe que tem direito à educação de qualidade, à saúde, à educação, enfim, né? Segurança. Tudo aquilo pensando para a cidade. Então, esse programa também foi criado
também pensando nisso. Sim. Pensando nas pessoas, pensando na cidade, pensando em resgatar projetos, histórias de projetos que deram sucesso, pessoas que continuam trabalhando. Então, esse é, por isso, o objetivo desse programa. Excelente. Tá? Então, ali nós passamos algumas fotos do bairro hoje, da Vila Menck, como está. E agora, eu gostaria de passar agora fotos do arquivo pessoal da doutora Regiane, e ela vai comentando a linha do tempo, tá? Por favor, Adriano. Olha a foto. Aí. Minha primeira formatura, né? A primeira, por foto. favor, você pode aproximar, por favor. A primeira foto é a primeira formatura, né? Do pré. Isso. Da educação infantil. Depois, essa é do magistério, Simone. Essa primeira, você pode aproximar, por favor? Essa primeira é do pré, né? Da EMEI. Eu com 6 anos. Do mesmo jeitinho, né? Né? Pois é. Agora, Foi a entrada na escola, né? A vida escolar. Então, é super importante. Por isso que eu te mandei. sim. Porque depois disso, né? Tanta coisa acontece. É verdade. Vamos lá, a segunda. Aí. Essa já é a da formatura do magistério, Certo. do Cefam. Lembra na quando época. a gente tinha os Cefams, né? Uhum. Que era um centro específico de formação e aperfeiçoamento do magistério. A gente ficava o dia todo na escola, tinha Certo. bolsa de estudos do governo do estado, porque era um projeto, né, da Secretaria de Estado da Educação. E hoje a gente não tem mais o magistério. É uma pena, né, que a eu gente não sinto. tenha mais a formação de nível médio no magistério. Sinto muita falta. Porque hoje as pessoas que querem se formar no magistério, em pedagogia, elas vão direto para a universidade. E acho que tem uma lacuna, né, nessa formação. O magistério era importante por causa disso. Você se formava, entrava para a escola, trabalhava, continuava essa sua formação, fazia pedagogia, depois uma pós, enfim, a gente tinha uma formação Completa, né? linear, Bem uma formação completa. E acho que eu dou aula, né, em pós-graduação, e eu sinto muito nas alunas que elas sentem essa lacuna, né, que elas gostariam de ter tido uma outra formação mais prática, mais Exato. dirigida, mais concreta, né? Porque a gente sabe que o ensino superior ele é teórico, é pouco prático. Exato. E o magistério ele tinha esse perfil. Então, foi excelente. Isso que me despertou para a vontade da educação, né? Sou educadora há 28 anos. Então, aí depois disso vieram outras formações, a pedagogia, a psicopedagogia e algumas outras. Muitas outras, pelo que eu vi aqui, né? Vamos lá para a próxima foto. Eu peguei 3 de cada uma aí. Meus pais. Imaginei. Meu pai, Antônio Carlos. Minha mãe, Isilda. Meu pai, ele é eletricista, ele é eletricitário. Minha mãe foi cozinheira de escola. Olha. E a minha avó Antônia, além de vó, ela é minha madrinha de batismo. Né? O meu avô, o marido da minha avó, né? Ele já faleceu em 94. Mas ela é minha avó e madrinha. E são as pessoas que sempre me impulsionaram para conquistar, para fazer as coisas de forma correta, para me formar, né? Para criar família, constituir família, enfim. São as pessoas que, obviamente, a gente tem como grandes impulsionadores da nossa vida, né? Além de terem dado tudo, como proteção, alimentação, educação. Todo apoio, né? Que, apesar de serem pessoas muito simples, humildes e sem muitas possibilidades financeiras, porque eu sempre estudei em escola pública, né? Mas, pelo menos, o caráter, a honestidade... aquilo que eu me tornei vem da família. Exato. Por isso que é tão importante a família. Com certeza, por isso mesmo, né? Em maio, né? Foi maio, junho, foi o mês da família, depois o mês dos namorados, então ficou junto. Então é extremamente importante, gente, a família junto, né? Cuidando, dando suporte. Os valores vão para sempre. Sim.
você vai levar para o resto da sua vida, mesmo estando mais junto com eles. Então a gente não esquece mais. Sim, né? é verdade. Bom, então essas eu peguei 3 dessas, porque depois a gente vai falar do trabalho de vocês. Então agora vão passar então 3 fotos do Marcelo. Então vamos lá, de surpresa para ele. Posso chorar, né? Posso chorar. Pode. Vamos lá, a próxima, por favor, Adriano. Olha lá! Eu peguei igual. Essa é a minha formatura, né? Minha primeira formatura aí, como gente grande. Viu? É o primeiro espaço de socialização na escola, Sim. gente. É extremamente importante, né? Eu era bonitinho, né? Tem cara de bonzinho, né? Não era muito, não. Vamos lá para a segunda. Aí. Essa é a minha família. Eu tenho mais um irmão que já é falecido também, né? Poderia estar aí, né? E o meu pai também aí, meu exemplo. Ele faz muita falta. Muita falta. E o nome aí, deles? O nome dos seus irmãos? Bem, da minha direita para a esquerda é o Cássio. Aí é o meu pai, o seu João Neves, a dona Maria, minha mãe, o Carlos, que é o meu irmão mais velho, e essa figura aqui que você está falando. A grande família. Exemplo também, viu? Um exemplo de família, né? E de caráter, sabe? De passar bons valores. Eles souberam me passar isso. Então, porque assim, eu venho de uma periferia violenta, né? Que é a Vila Menck. A história da Vila Menck, com a criminalidade, tudo isso é bem pesado, né? E eu consegui crescer sem precisar ir para esse lado. Certo. Ao contrário, sempre incentivando meus amigos que estavam no caminho errado para não é o caminho, tem outro jeito de você fazer a vida, tem outro jeito de você poder se manter. Certo. Então, alguns eu consegui ajudar, outros, infelizmente, não estão mais entre a gente aí, porque resolveram Escolher. ir pro lado errado. Mas os meus pais, eles conseguiram me passar. E na política, né? Na política, meu pai foi um grande exemplo. Uma pessoa que ninguém tinha o que falar de mal. E o tanto tempo que ele ficou na política, as pessoas que falam dele, que eles falam assim com carinho, né? Então isso é importante. E é a linha que a gente leva. Hoje na política a gente só agrega, a gente tem muitos amigos, né? Isso é importante. É o valor que ele nos passou aí nessa linha. E a minha mãe é aquela pessoa parceira, né? Aquela pessoa que me liga todo dia, como você tá, onde você tá, precisa de alguma coisa, sim. Quer vir almoçar, quer vir jantar. Por ela a gente almoça e janta lá, né? Sim, todos os dias, não importa a idade, a gente é sempre pequenininho para eles, né? Os meus irmãos também, são parceiros também, né? Pessoas que posso contar. Que bom. O mais velho hoje considero ele como meu pai, né? Porque também o cara preocupado. Também me liga, pergunta como tá, isso, aquilo. Esses dias mesmo nós tivemos aí uma surpresa, ele passou mal, teve um infarto aí, então ficou uma semana internado, mas graças a Deus está em casa e vai ficar bom. Amém, graças a Deus, é isso mesmo. E agora tem uma foto especial aí que eu separei, que é da família de vocês agora, né? A família... Aí! Essa eu escolhi a dedo, né? Queria que vocês falassem um pouco, então, da família de vocês. O Bruno, que é o de camisa preta. O Bruno é o nosso mais velho. O Bruno é o nosso Bruno, né? O Johnny Depp. É o Johnny Depp. As pessoas falam que ele parece o Johnny Depp. Olha lá. E, bom, o Bruno, ele tem 22 anos. E os dois, né? Tanto o Bruno quanto o outro é o Alan, mais novo, tem 21. É o de camisa azul. Mas os dois são bons meninos, graças a Deus. Eles estudam, são caseiros, são... Muito caseiros. Muito, que a gente até pede. Para eles saírem, né? Eles darem uma voltinha de vez em quando.
Mas é a geração de hoje, eu acho. Eles estudam, né, online, então Certo. a faculdade aproveitou, né, de uma fase Pandemia, da com pandemia tudo isso. e as aulas acabaram ficando online, eles só fazem laboratório presencial, então assim, eles estudam bastante, graças a Deus eles são tranquilos, São. né, sempre foram muito educados, passeiam muito com a gente, Ah, que bom, isso é bom. né, nós somos casados há 23 anos, né, a gente se conheceu no portão de casa. Olha! E a minha irmã que apresentou. Vocês eram praticamente vizinhos, vamos dizer assim. Praticamente vizinhos, né? De bairros vizinhos. Certo. E a minha irmã que conheceu o Marcelo e então ela que nos apresentou. E a gente namorou não muito tempo, a gente namorou pouco tempo, mas casou. Casamos no dia 10 de março de 2000. Olha isso. E depois 23. de um ano veio o Bruno, depois de mais um ano veio o Alan, né? Olha aí. E é a família constituída, graças a Deus. Que bênção. Eu agradeço muito. Eu escolhi mesmo assim essas fotos de tantas, porque eu tinha certeza que eram as mais significativas, né? Porque são as memórias afetivas do bairro e as de vocês também, tá? Então, essa é uma homenagem que eu faço para vocês. E agora nós vamos passar para uma outra área, que é a área do trabalho. Né? Porque, assim, como a gente disse que você faz Osasco brilhar, então as contribuições que vocês dois já falaram bastante a respeito do próprio bairro, mas para além do trabalho, né, do bairro, vocês contribuem, né, contribuem ainda muito para outras áreas. Então eu também escolhi algumas fotos sua, depois dele, depois eu quero que você apresente seus livros, que você fale da sua trajetória. Então, Tá bom. a próxima foto é a primeira tua, tá? Eu gosto muito desta foto. Foi Obrigada, maravilhoso. porque me faz lembrar de um período, foram praticamente 15 dias que eu fiz um curso preparatório no Centro de Eventos Pedro Bortolosso, Certo. lá na Secretaria de Cultura. Foi um curso preparatório que foi promovido pela APOS, Associação dos Professores de Osasco, Certo. para uma seletiva de professores de 2017. Olha. E Com a Anaí, né? com a Anaí, né? A Sim. saudosa Anaí, que era presidente na época. E eles me convidaram para realizar esse curso preparatório. Então, eu ministrei aulas sobre legislação escolar, Certo. sobre os teóricos da educação, mediante um edital, porque Certo. essa seletiva foi uma seletiva mesmo, com prova, tudo, e teve um edital. E, seguindo o edital dessa seletiva, então, eu ministrei esse curso, e foram 1.200 professores. Olha que maravilha. Nós dividimos em 2 períodos. Na primeira semana foi um grupo, na verdade 2 grupos, um grupo de manhã e um grupo à tarde. E na segunda semana também. E foram muitos professores. Inclusive, sua professora do segundo ano. Inclusive, tinha uma professora minha, a professora Dolores, que eu amo ela, da minha segunda série. Foi minha professora, na época, era da primeira à 8ª série, agora é do primeiro ao 9º ano. Mas ela foi minha professora da segunda série e ela estava neste curso para essa seletiva. E a Regiane fez uma homenagem para ela, que todos os professores lá ficaram chorando, Sim. né? Que Porque lindo. foi lindo, né? De repente, uma professora minha está ali e eu estou, né, Ministrando ali, né? ministrando uma aula para aquela quem pessoa que tanto me ajudou a ensinou. ensinar, Então, assim, foi uma formadora para mim. Então, foi algo, assim, extraordinário. Com certeza. E de início essa formação, a pós passou que seria para máximo 800, é isso? Na verdade, teríamos 600 pessoas, 600 inscrições, que era o que comportava, né? Assim. Dobrou. Mas acabou dobrando. Dobrou. Muita gente 1.200. aderiu à formação. E aí eu acabei criando até na época, um site para disponibilizar material para esses professores. Porque para a gente mandar por e-mail, além de serem muitos, eram 1.200, ainda era muito pesado, o material era muito pesado, era muito PDF, com muitas páginas. Tinha um que eram mais de 300 páginas que eu tinha, né, elaborado. Então, eu criei um site para colocar esse material no site para elas poderem baixar, fazer download, né, no computador para poder estudar. E a aprovação
dos que fizeram o curso foi grande. Olha, Então, Foi é um grande. momento, assim, Foi. que eu adoro essa foto. Eu sempre uso ela, né, assim, na rede social como TBT, porque eu gosto muito desse momento. Né? Muita gente conseguiu, nessa época, passar na seletiva. Era um contrato de só 2 anos, né? Era um Certo. contrato para 2 anos, porque teria depois o concurso. Certo. E em 2019 eu também fiz um outro curso preparatório para o concurso de adjunto, professor adjunto, Certo. na época, mas, enfim, foram bons tempos. Ai, que muito bom. E tem uma outra foto que também tem uma homenagem aí, apareceu. Adriano, tem Foi conectado aí janelinha. um novo dispositivo. uma janelinha do computador aqui. Eu não sei de onde ele apareceu. Tá dizendo que foi conectado aí. Um novo dispositivo externo. Adri. Aqui tá normal. É. Não, mas tudo bem. É, Dá pra a gente entender a consegue. foto. Tá bom. Esta é uma foto na Câmara Municipal de Osasco. Eu sou presidente da Associação Brasileira de Profissionais Especialistas em Educação. Hoje são muitas pessoas cadastradas na associação. E nós, nesse dia, nós estávamos aqui em Osasco, né? A associação, a nossa executiva nacional, esteve em Osasco para dar posse para a executiva de Osasco. Ah, que bacana. E a Anaí, que era presidente da pós, ela Certo. também estava recebendo Tá legal. a nomeação como presidente da ABRAP, né, da associação, em Osasco. E foi um momento também muito bom. Inclusive, nesse dia, o Bognar esteve presente. Eu sei que ele esteve aqui no seu programa, por isso que eu estou citando o Bognar. Exato. Mas E tiveram lotou a Câmara. outros vereadores, Lotou. enfim. Foi muita foram gente. muitas pessoas, muitos professores de Osasco foram. E a ABRAP é uma associação que ela não tem fins lucrativos, obviamente, mas é uma associação que o objetivo, a missão dela é a formação continuada do professor e do especialista. Então, nós desenvolvemos fóruns, seminários, palestras, cursos, congressos em todo o país. E Osasco teve essa oportunidade através desta executiva. Depois, lógico que com a fatalidade com a Anaí, com o falecimento da Anaí, a associação aqui de Osasco, a gente não conseguiu depois dar continuidade. Mas muitos professores entram em contato e, na época de assembleia, a gente vai, então, colocar assim, a sessão Osasco novamente para uma nova eleição, para a nova executiva. Ah, não pode parar, não. Sim. Olha aí, eu já até anotei, porque eu fiquei interessada. Ótimo! Aliás, você é uma excelente candidata a presidente. Olha que eu aceito, hein? Porque a Simone, a gente se conhece há algum tempo, e a Simone, como gerente de formação, né, dos professores especialistas de Osasco, aí já tem uma boa bagagem, né, E Simone? está à frente também das faculdades aí, né? Hoje, como Isso. coordenadora, né, Da Univesp, Importantíssimo isso aí. da UAB. Sim. Então, Importantíssimo. Olha só, já fica o convite, né? ó, gente, tá registrado. Oportunidades têm que ser aproveitadas. Eu acho que sim, viu? Aí é muito importante. Nós temos que nos solidarizar com os nossos amigos professores, né? Tenho uma experiência assim como você, com formação. E nós somos professoras, né? Então, a gente sabe o que o professor passa, a gente sabe as necessidades. Depois da pandemia também, a gente teve famílias de professores que tiveram perdas de pessoas, maridos, pais, filhos, enfim. Então, trabalhamos, né, como eu falei aqui numa entrevista, com relação a atendimento online na pandemia. Eu creio que você também, a parte socioemocional do professor. Sim. Então, nós sabemos todas as dificuldades que o professor passa. Eu já estou há 38 anos. Então, quer dizer, é tempo de experiência, é tempo com os nossos amigos. Então, eu tenho orgulho de falar que sou professora para sempre. A gente tem vários, né? Conforme você vai estudando, você vai ganhando títulos, né? Mas eu sempre falo, ó, que título eu coloco ali? Ah, professora Simone.
a professora Simone, a professora Regiane, por quê? Porque Sim, está sim. em nós o ensino. Então, Sim. é extremamente importante, é rico e a gente sempre Sim. troca. E alguém que está do lado aprendendo, é maravilhoso, né? Aliás, através da ABRAP, né, que é a Associação Brasileira de Profissionais Especialistas em Educação, a gente faz todas as formações, congressos, fóruns, simpósios, são todos gratuitos. Olha que Pra maravilha. associados, né? Para Que tá professores no- associados, mas Certo. a anuidade é R$ 25 para que ele Olha, receba a É uma- carteirinha e o é certificado uma taxa de simbólica. simbólica. Isso. Certo. E Olha. por que a gente tem feito essas atividades de forma gratuita? A gente sabe que o professor, muitas vezes, não é que ele não se capacita ou não tem a formação continuada na pós-graduação, na extensão, porque ele não quer. É porque, às vezes, se ele for fazer as continhas e tirar do bolso, tirar, né, do orçamento mensal aquele valor para uma formação, vai fazer muita falta para a família dele. Sim. Verdade. Então, a ABRAP, a missão da ABRAP é levar a formação continuada de forma gratuita. E muitas vezes Maravilhoso. também para aquela instituição que ele trabalha não proporciona também essa formação, né? Então fica essa lacuna e essa vontade de aprender, né? E hoje mesmo o autismo, né? Essa Isso. linha do autismo, todos os professores querem aprender, Exato. mas nem todos. Vamos falar dos funcionários públicos, professores públicos, tanto do estado como dos municípios. É falho hoje, porque o governo, infelizmente, não proporciona essa formação. E aí a gente acaba vendo o quê? A gente não consegue ver um avanço desses alunos. O professor acaba se desgastando, né? Porque não tem o entendimento, também às vezes não sabe como trabalhar. A formação nossa É. ela não perpassou Sim. por essas especificidades, vamos dizer assim. Eu posso dizer se a então. palavra, né? Que eu tenho até medo de falar, eu não quero falar coisa equivocada aqui. Mas a nossa formação verdadeira é mais a parte das matérias que a gente leciona, parte de pedagogia, psicologia, didática, enfim. É. E agora foram surgindo outras áreas, tecnologia, né? A parte da inclusão. Sim. E o professor precisa mesmo desse Sim. acompanhamento. Porque, às vezes, a formação teórica é oferecida, mas na hora da prática, quando acontece algum evento dentro da sala de aula, e tem hora que o professor não tem que atitude ele vai tomar perante a situação. Então, realmente, é extremamente importante. Sim. E além da atitude pedagógica, é importante, isso a gente tem falado muito. O Marcelo citou o autismo porque é algo que aparece muito na sim, que ABRAP. é A gente o- recebe diariamente procura, vários assim, e-mails, procura de professores querendo formação nessa área. E Mas aí, TDAH, tudo. TDAH também, É. enfim, né? Outras Aham. síndromes, dislexia também, enfim. Mas o professor, às vezes, ele tem uma atitude pedagógica porque ele aprendeu teoricamente como ele deve agir. Certo, Por outro lado, existe também a legislação aplicada. certo. Então, ele pode ter uma atitude para o manejo comportamental, mas que legalmente Não tem ele está infringindo algum não direito tá do amparado. aluno. Não tá amparado, né? Certo. Então, tudo isso, o professor busca tudo isso. Então, a gente só está citando, né, essa situação porque é uma busca do professor, do próprio professor, Certo. querer aprender, né, para melhor atender. Claro, com certeza. E isso perpassa pelos colegas, pelos amiguinhos que também querem ajudar. E às vezes também não sabe como. Pelas famílias. Porque as famílias, algumas se solidarizam e ajudam aquela mãe. Mas tem algumas famílias que não, a própria, às vezes, a família não aceita. Sim. E também, às vezes, a mãe do coleguinha também tem um pouco de preconceito. E eu também, porque eu já passei por isso. E então, falar, não quero meu filho... Enfim, uma coisa feia até de dizer, mas acontece. Sim, ainda. acontece. Então, para que a gente possa aperfeiçoar, ajudar nossos professores e a comunidade, eu penso que, para além do professor. Sim, a comunidade escolar como um todo. Exato. Né? Uma coisa que o Marcelo até respondeu hoje, uma diretora de uma escola que falou sobre isso com ele. E aí ele falou assim, poxa, eu falei para ela que vai além do professor. Exato. Né? Que a pessoa, a cozinheira da escola, por exemplo, ela precisa ter um conhecimento a respeito deste assunto do autismo, por exemplo, que na verdade era um assunto sobre autismo, porque tem o autista que tem seletividade alimentar, ele não come nada. Tem uma ou outra coisa que ele consegue comer.
E às vezes a escola, ela precisa oferecer aquilo, mesmo que a criança, infelizmente, não está atendendo aquele critério nutricional. Mas se a criança só come aquilo, ela passa o dia dentro da escola, a cozinheira Ela- precisa saber, verdade, né, é. quais são as necessidades daquela criança. Enfim, é isso. Então, é um trabalho minucioso de detalhe e a escola toda tem que ser parceira. Da gestão, Gestão, os nutricionista, funcionários, nutricionista, todos tudo eles. isso tem que realmente ser reciclada para poder estar contemplando hoje, né, A todas todos, né? né? O atendimento, Igualitário. exato. Muito bom. Bom, agora é a vez das fotos. Eu separei duas, então eu separei duas suas, duas dele, por conta do tempo, tá, gente? Tá. Porque tem muito mais foto, mas não dá tempo. Depois a gente faz a parte 2, então, certo? Então, agora é foto. Eu peguei também duas fotos do trabalho do Marcelo. Eu queria que você falasse também um pouco do seu trabalho, que representa para você, né, a tua área de atuação, por favor. Queria que a Adriana aproximasse. É. Bem, essa foto foi tirada ali no Ribeirão Vermelho, que foi aí a nossa luta, né, para poder fazer a canalização. Essa foto aí representa muito, porque nesse dia teve na noite, né, teve uma chuva muito forte e arrastou as casas. Nesse dia caiu 3 casas e 5 ficou de pendurada aí. Olha. E então eu fiz essa matéria e aí depois as emissoras grandes acabaram vindo por causa dela, né? Então acabei mostrando para eles aí o que estava. E com isso a gente fez uma cobrança maior em cima do governo estadual também, no governo municipal. E bem, essa é uma parte aí do meu jornalismo, de mostrar aí as verdades, né? Então hoje me chega, não vamos dizer denúncias, né? Vamos dizer que seria alguns problemas que tem na cidade. E Certo. hoje a gente tem aí um bom relacionamento com os secretários, então eu consigo estar conversando direto com eles, então a gente hoje não precisa estar noticiando algumas coisas. Eu Certo. passo e eles conseguem resolver. Então, isso daí é bom, né? Então, é nessa linha política que a gente fala, né? Que a gente faz a diferença. Sim, A com gente faz a certeza. diferença, né? E o bom é isso. Mas aí eu fiquei um bom tempo aí fazendo algumas matérias que eu passei também para as grandes mídias aí, que foram assuntos internacionais, que foi na Vila Piauí, entre o Jardim Marisa. Eu acho que você deve lembrar que um dentista foi assassinado pelos pichadores e tal. Sim, sim. Então, aí a família era conhecida, tudo, e eles não queriam dar entrevista, nada, e eu consegui fazer com que eles dessem a entrevista, até mesmo para a gente poder chegar aos atores do assassinato lá. E o meu jornal acabou recebendo muitas denúncias e mostrando quem era cada um. Então isso ajudou muito a polícia a chegar. Então eles me informaram que era de Diadema o pessoal, e cada um deles que estava envolvido chegou para nós. Então assim, acabamos alimentando a polícia e nós chegamos muito rápido nos autores ali do crime. Não só esse, mas outros ali também na região ali, que a gente conseguiu resolver assim muito rápido, porque eu meti a cara, independente de onde eu estou, o crime não pode passar a mão na cabeça. Certo. Você tem que realmente ir para cima e mostrar o que está errado. O cara está errado, ele tem que ser condenado por aquilo. Certo. Então, essa minha fase aí, né? O jornalismo investigativo, né, Sá? Também. Então, conseguimos aí solucionar bastante coisa e resolver bastante assuntos aí também públicos, né? Muito bom. E tem mais uma foto que eu selecionei aí do seu trabalho atual? Ou... Não, esse daí eu tive também era uma web rádio que a gente fez muitas entrevistas também, né? Certo, Mas aí como eu faço assessoria, certo. acabou ficando muito apertado para mim para estar tomando conta disso. E você sabe, o Adriano também sabe, né, Adriano? Tem que, se a gente não tiver em cima, né, não tem jeito. E aí a gente deixou de lado, mas é um projeto que eu quero estar voltando, sim, porque ainda sou cobrado, né, que o pessoal quer fazer entrevista. Pô, Marcelo, se a gente conseguia desenrolar uma boa conversa, isso, aquilo,
Então, assim, é bacana. É uma coisa que eu gosto. É bem dizer um hobby que se tornou uma profissão, né? A gente começa assim com um hobby, né? Isso. E aí Por esse depois, caminho aí, ó. eu fui assessor, né? Assessor de imprensa ainda do Pita, lá atrás. Molecão ainda. Entrevistei lá algumas pessoas. Participei ainda do governo do Covas, ainda quando era governador, antes dele falecer. Então, a história vem lá de trás, né? Novinho. Gente. Mas bacana. Boa recordação aí. Eita. E eu tenho, né? O portal A Rede de Notícias, eu ainda tenho ele. Eu ainda certo. tenho. Então, não alimento ele todo dia, mas eu alimento com informações que eu acho que tem que repassar, porque hoje eu tenho quase 19 mil seguidores, né? Olha que maravilha. O meu portal, mesmo não estando atualizado diariamente, ele tem. E sempre quando eu coloco alguma coisa, dá um bafafá. Olha, muito bom, muito bom. Dá um bafafá ainda aí. É muito bom, é importante. É a credibilidade, né? Isso que eu falo. É a credibilidade. Porque quando a gente coloca alguma coisa, é verdade. Certo. Né? Já tentaram me contestar e depois pediram desculpa porque não tinha como. Porque eu coloquei, me contestaram e eu mostrei documento. Então, quando eu coloco alguma coisa, não coloco por colocar, não. Certo. E nem vou fazer especulação porque o amigo falou, não. Eu sempre tenho documento e isso é uma coisa que a gente tem facilidade de conseguir. Certo. E isso é muito bom, porque quando se contesta alguma coisa, já tentaram me processar, mas nem teve como. A gente fez a réplica e ali tá ali, ó, documentado tudo. Contra verdades, né? Fatos, não há argumentos. Então, é isso mesmo. Precisa ter que ter... Então, o jornalismo é isso, dizer o que é a realidade. Sim, E às vezes tem gente que não gosta muito que a gente fale a verdade. Então, às vezes a gente incomoda algumas pessoas, mas não tem problema. A gente continua. A gente continua incomodando. Exatamente. Se a gente não incomodar, não é. Se a matéria não incomodar, não é matéria. Não. Verdade. Precisa, e isso é importante. E hoje o veículo, né? Hoje nós temos, então, aqui, olha, nunca imaginei que nós estivéssemos aqui conversando com pessoas e que esse programa que nós estamos fazendo aqui, como o seu e outros sites e tudo mais, estão atingindo pessoas não só da cidade, mas de outras cidades, estados, bairros, enfim, outros países. Está atingindo o mundo, como eu falo, caiu na internet e você caiu no mundo. Então, nós temos a nossa responsabilidade, como comunicadores, né? Eu era comunicadora só da sala de aula, agora estou na comunicação na internet. E eu pensei muito antes de começar. E falei, não, preciso fazer algo, mas como você falou, preocupação com a credibilidade, preocupação com respeito, preocupação com as pessoas que estão nos vendo, com aquilo que nós estamos passando de verdade, e com os nossos convidados que vêm aqui com tanto carinho, tanto amor, mostrar o seu trabalho. Então, eu feito com muito carinho, muito respeito, um trabalho anterior, né? Porque é uma produção, uma pré-produção, para poder chegar aqui e gravar e falar, vai lá gravar. Não, gente, tem a pesquisa, tem do bairro, tem as fotos, tem a história de cada entrevistado. Então, tem todo um trabalho anterior para chegar hoje, depois tem o pós, que é a equipe do Adriano que faz. Então, na verdade, quando ela chega pronta e a pessoa fala, chegou aqui, olhou, não sabe o percurso que é feito. Não Isso é fácil, porque é um programa quinzenal somente. Imagina se fosse diário ou semanal. É muito trabalhoso. Então, tem que ser feito mesmo. Tem que gostar muito, tem que ter um carinho, responsabilidade. E eu estou começando a gostar dessa história. Então, em 2018 que eu estava com a Web Rádio, e nós fizemos o link ao vivo. Era muito difícil. Você tinha que colocar um monte de programinha, tinha que fazer isso, fazer aquilo, e nós conseguimos fazer ao vivo. E naquela época nós tivemos no ano mais de 3 milhões de acessos. Olha que mais de 3 milhões de acessos. Então você vê a importância disso, de você realmente falar a verdade. Sim. Passar a verdade. Né? Porque você está se comunicando com 3 milhões de pessoas. E se eles estão ali, é porque eles acreditam no que você está dizendo. Sim. Ele não pode perder isso. Sim. Porque para construir a confiança, demora muito, mas para destruir a confiança, basta um pequeno deslize, uma fala inconveniente, uma atitude, de repente, num rompante de nervoso, a gente toma uma atitude errada, pronto. Eu perdi a linha uma vez que eu estava fazendo uma matéria. Eu até, vamos dizer que eu desci do tamanco, né? Não vou descer do salto, né? Eu desci do tamanco, que foi quando no cemitério do Santo Antônio, ali as caixinhas, né? O muro desabou. Ali eu acompanhei
Porque quando caiu, me avisaram. E eu fui para lá. E aí eu cheguei e vi muitas irregularidades lá. Certo, Então, assim, misturaram aqueles sacos, né? certo. E eu olhando aquilo ali, eles pegando de qualquer jeito, anotando uma numeração no saco e dando para a pessoa. E, tipo assim, levava para ele, ele anotava o número que eu via que a pessoa que levou o saco não estava dizendo, esse daqui é de tal caixinha. Certo. E ali é uma coisa, olha, que me pega ainda até hoje. É Que porque tem faz pessoas que parte vai, da família, então, né? que tem pessoas ali que vai ali para rezar Sim. pro seu familiar Sim. e o seu familiar tá no vizinho e não é ele. Entendi. Ali com certeza Sempre misturou eles muito. misturaram. E ali eu perdi, porque assim, a minha ética, sabe, eu quase que saí xingando todo mundo e eu fiquei Empatia, muito nervoso É porque a ali. gente se coloca no lugar. Exatamente. Embora a gente tenha que trabalhar em cima de um código de Não ética, aí você se não- coloca no lugar das outras pessoas. Eu Com acho que é mais certeza. humano até, né? então Com certeza. ali E foi um tema muito forte, que é morte. Sim. foi muito pesado, porque olhando aquilo ali, porque a gente já tinha noticiado antes que tinha as trincas, que ali estava perigoso de cair, não só pensando, né, nos corpos ali, nos restos mortais, mas também se ele cai para o lado da rua, é uma avenida ali é muito movimentado, então a gente tinha essa preocupação. Aí quando caiu, ele caiu pro lado de dentro, menos mal, porque não afetou ninguém, Certo. mas aquilo ali, nossa, foi muito, para mim foi muito chocante, muito, Mas com certeza. sabe, de eu qualquer tomei pessoa. a dor assim das famílias ali, porque, né, eu tenho meu pai lá enterrado, tem meu irmão, tem minha avó, tem meu tio, Sim. né, minha família, minha outra avó também. Então assim, a gente tem pessoas queridas ali que, então na hora assim, eu Ah, nossa, imagino. Com certeza. Bom, agora é o momento de nós conhecermos um pouco mais do seu trabalho, doutora Regiane. Pedi, traga todos os seus livros, aí ela trouxe todos os livros. Eu queria que você fosse mostrando e falando de cada um pouquinho, tá? Bom, durante esses 28 anos de trabalho na educação, é lógico que a gente vai aprimorando, aperfeiçoando o conhecimento. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a colocar esse conhecimento a pedidos, né, assim, de editores e tal. Comecei a colocar esse conhecimento de forma teórica nos livros. E para ficar até registrado, né? Claro. Então, este daqui, ele é importante para mim porque todos são, né? Lógico. Mas Princípios Norteadores para uma Escola do Futuro. Ele é importante porque eu estive à frente de uma coordenação eu estive à frente dessa coordenação que eram vários países, eram 9 países que eles desenvolvem a educação de outras maneiras. Certo. Né? Então tinha Japão, Finlândia, enfim. E eu estive à frente dessa coordenação para trazer estas experiências para o Brasil. E o fechamento do evento foi na Câmara Municipal de São Paulo, isso em 2019. E aí, então, eu fiz um resumo, um apanhado de tudo que a gente viveu naquele momento, todas as ideias que foram colocadas e que são fáceis, são possíveis de ser aplicadas. Né? Não é nada que a escola do futuro, então é uma coisa assim, muito, né, diferente do que a gente vê hoje. Não existe nada de diferença, só existe a vontade. Né, a vontade total, política, pedagógica e humana de fazer acontecer. Né? Então, são dicas, vamos dizer assim. novamente o nome do livro, né? Princípios Norteadores para uma Escola do Futuro. E ajuda muito, né, na questão dos PPPs, né, do projeto político-pedagógico, do projeto político-institucional. Porque, embora a gente fale da escola do futuro, mas para quando é esse futuro? Pode ser para amanhã, né? Exato, começa hoje. Esse daqui é a formação de professores no Brasil, a história através dos tempos. Ele também é uma história sobre a formação do professor durante todo o processo, né, nacional de formação pedagógica ou no magistério, enfim, fala muito sobre a base legal, né, da formação do professor. A legislação. Esse daqui é discutindo valores, ética, moral e cidadania, gestão da sala de aula,
Então, ele tem vários planos para o professor poder seguir para desenvolver esses temas na sala de aula, que eu acho que é tão necessário. As pessoas falam tanto, ai, nossa, antigamente tinha o SPB, Sim, né? educação moral e cívica. Isso, tudo educação mais. moral e cívica. É verdade. É. Sabe? Aí foi tirado da grade curricular, né? Na verdade, foi tirado da grade curricular a forma como ministrar esse conteúdo para o aluno, né? Mais pedagogicamente, didaticamente e legalmente, ele deve ser mantido de forma transversal Exato. em todas as matérias, porque tem a ver com a postura, com a ética, Com com os a cidadania, com os valores, né? Exato. Esse daqui, desenvolvimento educacional, um olhar psicopedagógico para os problemas de aprendizagem. Aqui eu trago vários textos sobre a psicopedagogia, sobre problemas, dificuldades de aprendizagem, como o psicopedagogo olha para esses problemas de aprendizagem. É importante até para o professor, né, para o próprio pedagogo, na sala de aula, como identificar algumas dificuldades dos alunos. Esse é maior, eu acho que esse daqui é o que mais pega para o professor. Sim. Como você, lógico que você não vai diagnosticar, porque nós não temos formação para isso, Sim. mas te dá um olhar mais Você apurado. consegue identificar, Certo. né, algumas dificuldades, Certo. por que elas acontecem, né, e de que forma você pode fazer uma intervenção pedagógica para aquela dificuldade. Certo. E acompanhamento da Sim, família. Exatamente. Para que a família, né, com o apoio da escola. Isso. E Se tiver que buscar um auxílio de um Isso, profissional, exatamente. aí sim você então ajuda. Isso. Porque o professor ele está ali com a criança o tempo todo. Então, o nosso olhar para eles, eu falo que são os nossos bebês, né? Eu falo que é tudo bebê, tudo bebezinho. Então, quando você vê que tem uma atitude diferente, que está acontecendo uma situação, eu penso, como quando o Bruno estava na escola, se o Bruno estivesse passando mal, que alguém me ligasse para falar, olha, seu filho aconteceu assim, assim com ele. Então, da mesma forma, não importa se é escola particular ou pública, mas o nosso compromisso é com o nosso aluno, independente da idade, né? Ainda mais os pequenos, que é mais ainda. Então, que a gente tem esse olhar mesmo, clínico. Enquanto você está ministrando, você está ensinando, você está vendo como ele se comporta, como ele trabalha com a coletiva e tudo mais. E aí, de repente, você vê que tem uma atitude diferenciada, você chama o pai, chama a mãe. Eu já passei por isso e realmente, quando eu percebi que tinha algo diferente, eu pedi para que a mãe fosse nossa parceira, né, para ajudar, e, de fato, quando ela foi investigar, tinha problema neurológico nas 3 crianças. Sim. E eu não tinha formação na época, ainda a gente não tinha tanto assim hoje, como a gente fala da lei de cruzando e tudo mais. Não tinha, mas é pela nossa experiência e o nosso olhar com essa criança, então nós podemos ajudar a família, ajudar a tratar essa criança, Sim, que precisou entrar com uma intervenção. Mas é exatamente, então, essa é a necessidade maior, eu acho que o professor, desse apoio. Porque o professor, antigamente, qualquer coisa do aluno, o aluno é hiperativo. Seu filho seu filho é hiperativo. Hoje ele é autista. Né? Hoje nós então, temos várias características, né? Então, porque assim, entra muito na questão do senso comum. Eu tenho um aluno que tem um comportamento igual ao do meu vizinho que tem tal coisa. Então, ele também tem isso, né? Então, aparece muito isso no consultório, né? Que eu atendo na clínica. Nesse livro também tem uma parte que fala sobre, um capítulo que fala sobre de que forma encaminhar esse aluno. Quais são os serviços de saúde que vão acolher este aluno, os motivos do acolhimento e de que forma encaminhar. Muito importante. Né? Porque, às vezes, a gente recebe realmente alguns relatórios que não condizem com o perfil do aluno, enfim. Mas é importante para o professor também ter algumas dicas, né, de como encaminhar, por que encaminhar, quais os motivos, como falar com a família. E hoje isso daí gera processo, né? Então você às vezes pega alguns processos que eu sou perita do Tribunal de Justiça, perita judicial, e a maioria dos processos que chegam para mim são processos, são judicializações de famílias contra as escolas por conta desse tipo de encaminhamento. Falar que a criança, que escrever no diário que a criança... Mãe, dá uma olhada, seu filho, né? É hiperativo, né, assim, é a isso. gente sabe, Diagnosticar sem não saber. Pode dar um diagnóstico, mas aparecem, né? Eles Ah. aparecem nos relatórios já das escolas. Tá. Então. Então, o então problema isso gera- você diagnosticar. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado. Sim, Então, sim. você pode chegar para a mãe, conversar com ela e dizer, mãe, eu percebi X situação. Foi o que eu fiz. Eu fiquei com esse Isso. medo também de falar. Mas eu tive Sim, apoio da diretora então. na época. Ela era muito parceira naquele momento. Nós conversamos, a coordenação. Então, gente, é um trabalho conjunto.
Não é você sozinha, nós não podemos tomar essa frente sozinha. Então, a escola, então, a gente conversava. E tinha, na época, nós tínhamos um convênio, na época, com o postinho de saúde, que eu moro no Piratininga, então a gente tinha direto era uma parceria de já encaminhar. Então, a escola tinha essa autonomia, não sei se ainda permanece assim, né? Mas nós fazíamos esse encaminhamento e as famílias tinham esse acesso e tinham esse retorno. Sim, perfeito. Tá? É isso aí. Esse daqui, Simone, eu vou deixar com você, tá? Ah, que A importância lindo! da família como agente educador para os novos tempos. Ai, que maravilha! Muito obrigada. Depois eu quero uma Tá dedicatória. bom. Estamos encerrando, gente. Olha, agora nós tá vendo? Estou falando que o tempo é curto. Quero que você mostre todos. Rapidinho, isso, tá? Exato, isso. Esse daqui é atendimento psicopedagógico e pedagógico para idosos. Muito Geralmente o importante. pedagogo, o psicopedagogo não sabe o que trabalhar, de que forma trabalhar, então aqui tem. A infância é prioridade, então aqui eu falo muito sobre a questão biopsicossocial do desenvolvimento infantil. Esse aqui é um grande show, todo mundo é o mais vendido na editora. Certo. É transtorno do espectro autista, conhecer, diagnosticar, intervir e orientar, tem tudo sobre é bom. autismo aqui. Inclusive a partezinha da escola também está aqui, como a escola, Certo. né, identifica. Entendendo o déficit de atenção e a hiperatividade. A voz e a vez das mulheres na política. Ah, também Tem gostei toda uma desse. história. Muito Tem bom. toda uma história, né, sobre a questão da mulher na política. Bom, se você gostou desse, presente para você. Ai, que lindo. Manual do administrador escolar. Esse daqui é super importante, então também ele é o mais vendido na editora, né? Esse de autismo são as grandes vedetes da editora no momento. Porque tem sobre legislação, organização e estrutura do ensino, e é comentado. É a legislação comentada. E a gente sabe que as pessoas têm bastante dificuldade para entender a lei. Certo. Né? Então, tem a lei explicada. Ah, De uma muito forma bom. que as pessoas, né? E o Dona Corujinha, que são atividades. Ah, São que atividades graça. para o AEE, são atividades para o consultório, sabe aquele psicopedagogo que precisa de atividades para o aluno, né? Atividade de visomotora, de lateralidade, espaço temporal, enfim. É isso. Atendimento. Ai, que maravilha. Olha, gente, falei para vocês que o nosso tempo, por isso que eu escolhi pouca foto, porque senão a gente fica 2 horas no programa. Bom, agora é o meu momento de fazer essa homenagem para vocês, então eu quero entregar aqui um mimo. É um mimo, tá, gente? Então aqui, ninguém sai daqui sem receber um carinho da gente. Tá? Então aqui nós temos para você, Rê, aqui, ó. Ai, Quando obrigada. você, esse aqui, então a todos os nossos colaboradores, eles nos cedem os brindes e aqui é personalizado do Olha, programa. lindo. Você faz o Osasco brilhar. E aqui temos Obrigada. também para o Marcelo. Opa. Aqui tem para você também, Marcelo. Tá? Então, esse é o carinho meu para vocês. Quando vocês forem utilizar, vocês lembrem que vocês Com certeza. fazem parte dessa construção da cidade. Então, vocês fazem Osasco brilhar e eu estou muito feliz, muito honrada, pena que o tempo é curto, mas assim, a gente começa pequeno e vai crescendo aos poucos, né? Então, é extremamente importante para que as pessoas conheçam Sim. o trabalho de vocês, quanto vocês lutaram e lutam e ainda continuam batalhando pela cidade. Então, eu tenho muita honra de ter vocês aqui, tá? Obrigada. E eu que agradeço muito, muito obrigada. Que Deus abençoe a saudação final de vocês para a gente terminar ouvindo o hino de Osasco. Tá. Bom, lógico, primeiro, obrigada pelo convite, Simone. Mas agradecer também, né, a disponibilidade, o tempo, o empenho do Bruno, do Adriano, do Roberto Carlos, que são colegas já de longa data. Então, obrigada pelo espaço. Tudo de bom para você. Você sabe que a gente está sempre à disposição. E obrigada pela atenção, também pela disponibilidade de quem estiver assistindo. Lógico que a gente vai compartilhar em todo lugar. Obrigada. Bem, parabéns. Foi muito bom esse bate-papo aqui, bem rico, né? Bem rico, com boas lembranças, né? Porque essas fotos traz para nós boas lembranças. Parabéns aí para a equipe, para os meus amigos aí, que de longa data, né? Sucesso para vocês e a gente torce por vocês aí 100% para que outras pessoas aqui possam estar falando sobre Osasco, que é essa cidade que eu nasci, cresci, formei minha família e aqui pretendo finalizar meus dias, né?
que eu amo essa cidade aqui está no coração. Isso mesmo, gente. Muito obrigada. Eu quero me despedir de você. Então, até o próximo programa. E mande para nós, então, e-mail. Você faz osascobrilhar@gmail.com. Nós vamos encerrar, então, com o hino de Osasco. Até o próximo programa. Muito obrigada e Deus abençoe. Unidos, mil sonhos, gestaremos no sul do querer. Como ontem, vitória dos tempos, faz o hoje feliz florescer. É Osasco cantando a história, as glórias de um povo em ação. O movimento dos autonomistas e fomos que a vista dá no coração. O movimento dos autonomistas e voos que a vista dá no coração. Osasco brilha na América do Sul. Foi em Osasco que o homem sonhou e conquistou o céu azul. Osasco trilha os corações do porvir. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. Do trabalho ao esporte, a semana, a arte proclama um jeito de ser. Brasil. De mãos dadas, cultura e raças se amarraram no mesmo querer. E do sonho se fez a cidade.